Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor. A gente vai falar de uma forma um pouco descomplicada, voltada ao público em geral. Para a gente entender, tivemos dívidas, acumulamos dívidas do ano passado, não conseguimos quitar com o 13º. E agora, o que fazer? E o nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Aguiar. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo em ordem, obrigado pelo convite. A gente que agradece por participar do programa. E você, internauta, mande pergunta pra gente também. Agora tem um novo canal no WhatsApp. O número é 94564-7884. Bom, doutor, vamos lá. Passou carnaval, passou final de ano, muita dívida acumulada. Exato. E agora? E agora, o que fazer? Tem algumas dicas aí pra gente? A dica primeiro é verificar o seu orçamento familiar, né? Esse período é um período delicado porque tem matrícula, material escolar, IPVA, IPTU, e o 13º já foi embora já porque você gastou no Natal, né? Naquela época festiva, enfim. Mas eu acho que vamos debater isso. Há sim possibilidade, verificar que tipo de empréstimo foi feito, né? Qual a sua necessidade, qual a sua realidade atual. Eu acho que nós temos que decorrer isso. E doutor, já que a gente já falou sobre IPTU e IPVA, o que é melhor nesse momento atual? A pessoa já não tem condições, já não tem mais fôlego para pagar nada. Tá. Chega o IPTU e IPVA, é melhor deixar para lá ou deixar essa dívida e paga no final do ano, ou em algum momento que tiver uma condição melhor? Ou é melhor fazer um empréstimo? Qual dica que o senhor dá nessa situação? Primeiro, verificar qual é a necessidade atual, né? Vou fazer a matrícula do meu filho, vou comprar o material do meu filho, então é interessante parcelar esses compromissos, né? Esses compromissos do governo. Então, por exemplo, IPVA aqui no estado de São Paulo em 3 vezes, né? É interessante, se conseguir pagar à vista, ok. Pague à vista. Não há possibilidade, parcele, porque os juros do Estado é menor do que for pegar isso numa instituição financeira. IPTU, mesma coisa. IPTU aqui em São Caetano eu não sei em quantas vezes são. Em 10 vezes, 12 vezes, né? Normalmente as cidades são em 12 vezes. Faz esse parcelamento. É interessante, porque os juros é bem menor do que fazer o empréstimo pessoal naquela, né? Você está preocupado. Este empréstimo pessoal e quitar é pior do que você fazer o parcelamento com o Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando de uma forma geral, né? Município, Estado, enfim. Doutor, quando a gente fala em IPVA, estou te dando um exemplo de uma forma genérica também. O IPVA, se a gente faz o pagamento à vista, o abatimento é muito pequeno. Exato. É vantajoso? É melhor a gente, então quer saber, eu deixo esse dinheirinho na poupança, ele rende um pouquinho mais do que o que vai ser abatido se você fizer o pagamento à vista. Isso procede ou estou falando besteira? Não, tá falando certinho, mas eu acho que a poupança não, mas numa aplicação sim. Os seus recursos estão aplicados num CDI, enfim, numa aplicação segura, né? Tem algumas instituições financeiras que ele já te dá quanto é que vai ser aquela aplicação, qual vai ser os juros que você vai ter, qual vai ser sua rentabilidade. Aí é interessante sim, você faz o parcelamento, porque no final o que você absorver de juros compensa, né, esse parcelamento, né? O desconto é menor do que os juros que você está adquirindo. Tá. E a gente está falando sobre empréstimos, mas a gente sabe muitas vezes que as pessoas chegam num ponto onde já não tem mais fôlego nem para pegar empréstimo. Sim. Já está negativado, já não tem mais crédito na praça. E existem aquelas, eu não sei se são instituições financeiras, não sei que tipo de empresa que faz esses negócios, mas empréstimos para negativados. Como é que o senhor enxerga essa situação? É viável, não é viável, ajuda, não ajuda ou só afunda um pouquinho mais, quem já não está legal? O que eu falo sempre nesses nossos bate-papos primeiro que não é vergonha para ninguém
ficar numa situação dessa? São situações da vida. É como se você tivesse gripado, né? Vai melhorar. Sim. Aos poucos, com calma. Né? Eu sempre brinco com o Savoy, né? Quando ele faz esse tipo de questionamento comigo. Calma, não seja afoito, porque no prazo que vai se estendendo, a princípio as instituições financeiras te cobram juros exorbitantes, mas aos poucos ele vai descendo esses juros até em busca da renegociação. Certo. Mas essas empresas não são factors, né? São um tipo de empresas que oferece esse crédito para os negativados, mas tome cuidado com isso. Eles oferecem para negativados que tenham uma renda. Então, certo. É um aposentado que está negativado, ou é um servidor público que está negativado, aí sim eles fazem esse empréstimo. Só que eu não aconselho, porque os juros é muito grande. É muito... hoje em torno, está em 10% ao mês isso. Mês. Então, é mais do que o cheque especial, mais do que o próprio cartão de crédito, não exatamente. É isso? Então se torna algo muito pesado. Né? A pessoa, ela está naquela fase, eu não gostaria de usar esse termo, mas ela está desesperada. Então, sim. Ela chega nessas instituições e ela pensa só no valor mensal que ela está pagando. Ah, é ótimo, é R$200, ok, eu consigo pagar. Mas você tem que ver isso a longo prazo, né? Trazer essa cultura americana para cá. O americano, você estava conversando com ele, um exemplo. Ah, quanto você ganha? Hoje o brasileiro ele pergunta, quanto você ganha por mês? Né? Não, o americano nada. Ele fala, quanto eu vou ganhar ao ano? Porque ele tem essa filosofia. Começa a pensar sempre ao ano. Né? Quando você traz isso para o valor presente, aí verifica que realmente é um negócio não muito interessante, porque os juros é muito maior do que na praça praticado por uma instituição financeira grande, né? É que às vezes não é visualizado. É o que a gente estava conversando aqui, antes de iniciar o programa, sobre a análise. As pessoas olham o seguinte, olha, uma parcela de R$200, eu ganho 1.000, então eu consigo pagar. Mas ele não vê que ele está pegando R$1.000 de empréstimo e está pagando R$2.000 ou R$3.000. É um negócio muito absurdo. Você pega R$1.000 de empréstimo e aí você faz um financiamento de 12 vezes de R$200. Você está pagando R$2.400, mas você pegou 1.000. Olha, os juros é maior do que você está pegando. Entendi. É complicado, né? Doutor, o programa é ao vivo e tem uma pergunta aqui, Por favor. Mensagem via WhatsApp de voz. É a primeira vez que eu vejo a mensagem de WhatsApp aqui, é novidade para mim também. Eu acho que a Kátia solta aí. Vamos lá? Boa noite, doutor Pastorim, boa noite, doutor Tiago Aguiar. Doutor, é o seguinte, e aquelas cobranças, as empresas de cobrança, que mandam aqueles avisos que quando você lê tem registro em cartório e dizendo ali que se você não pagar você vai perder a casa, a vida, a sua família, enfim, eles podem fazer isso? E outra coisa, eles podem ficar ligando também e pressionando para que você faça pagamentos atrasados? Qual que é o direito que nós temos nisso? Obrigado, é o Marcos Savoy. Bom, tá aí, doutor, a nossa pergunta do nosso amigo. A voz é irreconhecível. Exatamente. Né? Eu quase não percebi que era o Savoy. E obrigado pela pergunta, Savoy, doutor. Fica à vontade e responde aí pra gente. Primeiro, essa prática, ela era muito feita há uns anos atrás. Era verdade mesmo, porque contratavam empresas que não tinham preparo nenhum. Então eles ligavam para a casa das pessoas, sempre assim, uns horários estratégicos, né? 8h30 da noite, 9h30 da noite, 10 da noite ou sábado à tarde, exatamente, buscando localizar essas pessoas. E como essas empresas não tinham preparo nenhum, e as pessoas estavam trabalhando ali, não tinham treinamento, eles falavam essas bobagens. Vai chegar alguém e vai tirar sua geladeira, vai levar seu micro-ondas. Isso acontecia mesmo. Né? Hoje, se acontecer isso, pega o nome da pessoa. Qual é seu nome, por gentileza? Qual é seu RG? Normalmente essas ligações são gravadas. Certo. Né? E vá para a delegacia. Faça um boletim de ocorrência disso. Né? E quando for até na fase judicial, enfim, você solicita essa gravação. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que não acontece mais. Por quê? Porque as empresas elas estão treinando as suas pessoas, essas ligações são gravadas,
não acontece. E isso acontecia muito no passado, e aí essas empresas tiveram muitas ações, né? E é uma coisa interessante. Um banco que contrata essas empresas. Então, quando a pessoa se sentia lesada ou pressionada, ela movia ação contra quem? Não contra a empresa que o banco contratou, e sim contra o banco. Exato. Então, o banco também está muito atento com isso. Ele também é responsável pelo comportamento de um terceiro que foi contratado, né? É, lógico. E gera uma indenização? Gera uma indenização. Sim. É importante, então, esse tipo de atitude. Hoje, esse nosso bate-papo, eu quero deixar ele bem assim à vontade. Então, existem formas legais disso. O Código de Defesa do Consumidor, né, ele ampara isso, o Código Penal ampara. Então, existem hoje legislações que amparam, sim, se acontecer esse tipo de caso. Agora, essas cartas de cobrança também, antigamente eram uns textos ali exatamente pressionantes. Né? E aí o que a pessoa fazia? Elas pegavam exatamente essa carta e levavam em juízo. Hoje não, hoje é um texto bem sutil. É legal, ilícito a empresa mandar esse tipo de correspondência, mas hoje a correspondência sempre chega assim de uma forma genérica, porque o que acontecia bastante era que outras pessoas abriam essa correspondência, então surgia ali um problema. Então essa correspondência hoje vem assim: olha, por gentileza, entre em contato com o telefone número tal, que é assunto do seu interesse. Ponto final. Entendi. E se essa cobrança, doutor, eu vou te dar um exemplo prático e pessoal. Tá. Uma determinada oportunidade, tal, eu estava na faculdade ainda, ia me formar. E aí eu tinha uma amiga que ela abria conta em vários bancos e abriu e pediu meu CPF. Ah, você não quer abrir uma conta comigo? Ah, eu abro. Tá. Fui abrir a conta e ela me falou assim: olha, existe uma negativação no seu nome. Nossa, negativação no meu nome é do Banco IB. Aí eu falei: olha, mas eu desconheço esse Banco IB e tal. Eu tô até falando que é uma situação minha e foi para o judiciário mesmo e eu não tenho problema de expor. Eu desconheço isso. Não, mas tem aqui. Você consegue me fornecer os documentos? Ah, consigo. Fui lá e fui conversar com a pessoa e falei assim: olha, existe aqui uma negativação no meu nome, mas eu nem conheço vocês, eu não contraí nada. E eu era muito novinho também. Não, você contraiu a dívida e você tem que pagar. Eu falei: não, mas você não está entendendo, eu nem conheço vocês não. Aí eu falei: então me mostra o documento, a cópia do meu documento, a minha assinatura, para eu ver. Não, simplesmente você vai ter que pagar. Tá bom, eu entrei com uma ação, eles contestaram, falaram que tinha que ser feita perícia e que batia a minha assinatura e tal. E a juíza, aí eu já tinha me informado, aí a juíza falou assim: olha, ele assinou todas as peças, porque eu advoguei em causa própria, assinou todas as peças, então é muito diferente a assinatura dele com os documentos do banco. Numa situação dessa, atualmente, como agir, doutor? Porque eu fiz, porque eu estava recém-formado e quis entrar com uma ação e entrei. Uma pessoa, um leigo, como proceder a partir daí? O Código de Defesa do Consumidor, por ter acontecido isso muito no passado, hoje ele inverte o ônus da prova. Então, o que é isso? Quem tem que provar que tem a documentação assinada é a instituição financeira. Certo. Ela tem que juntar nos autos. Isso é interessante. Né? E tem uma outra açãozinha também que chama habeas data. Certo. Quando essa instituição não quer apresentar documentos, você fala: não, eu quero ver essa documentação. Isso é o que procede. Né? Aconteceu um caso assim. Normalmente, no passado acontecia muito com cartão de crédito. Né? Quer ver um exemplo? Você ia assinar alguma documentação num magazine, por exemplo. Ia fazer um parcelamento ou um crediário. E nessa documentação já era uma proposta do cartão de crédito. Olha como existia. Aconteceu isso muito, sabe onde? Em faculdade. No ato da matrícula, quando o aluno ia fazer sua matrícula, aquele documento era uma proposta de cartão de crédito. Nossa. Ou de abertura de conta. Né? Aí, por isso que os bancos, eles viram que estavam fazendo tanta bobagem e também estavam pagando muito por indenização, eles criaram uma modalidade assim meio legal. Não, é um cartão universitário. Balela isso. Porque foi tanto erro que eles fizeram, então eles criaram uma roupagem mais bonitinha.
Uma forma de mascarar o exato. errado. Então, hoje, ainda existem universidades que fazem isso. Tome muito cuidado. E o que acontece? Você fazia, vamos trabalhar com essa hipótese da universidade. Você fazia a sua matrícula, ok. Aí passava 1 ano, 2 anos, vinha uma cobrança dessa. Ah, mas por quê? Anuidade do cartão. Ah, eu nunca quis cartão de crédito. Não, tá aqui. Né? Era a sua matrícula. Mas isso é interessante. Porque o código ele começou a ver essas coisas, então ele proibiu que é a tal venda casada. Eu estou sendo bem aqui... bem didático, exatamente. Né? Se aconteceu alguma coisa dessa, é venda casada, então não pode isso. Quer ver um exemplo recente hoje? É que eu não vou falar o nome de um grande magazine, mas ela fica aqui em São Caetano. O que ela estava fazendo? Ela estava vendendo geladeira, estava vendendo fogão, estava vendendo máquina de lavar. E junto com o financiamento, então estava lá, compre sua máquina de lavar 10 vezes de R$ 99,99. Né? Mas o preço à vista era R$ 900. Você viu 99 centavos? Você faz vezes 10 vezes. O que era aquilo? Era garantia estendida. Olha. Então, aí o que foram tantas, máquina de lavar, geladeira, fogão, laptop, vendendo com essa garantia estendida. Por que essa garantia estendida? A empresa ela ganha um percentual com isso. Então ela estava girando muito dinheiro e não estava falando para o comprador. Olha, ele estava falando, não, é o parcelamento. Um belo dia, um grupo observou isso e ingressou com uma ação, mas que eu sempre falo, você tem que seguir alguns caminhos. Liga para o SAC, vai primeiro no PROCON, aí sim você vai para o judiciário, porque quando chega no judiciário ele já olha com bons olhos ali. Sim, sim. Né? O cliente ele buscou de todas as formas, exaurir aqui, de todos os caminhos, uma forma amigável. Então chegou até mim agora, porque ele, naquele momento, ele é o Estado que está... Não deu certo, vai para o judiciário. Exatamente. Que é a última... Mas aí o que aconteceu? Deu uma repercussão tão negativa isso, que todas as lojas mudaram isso. Quer garantia estendida? Agora você entra nessas lojas, tem um mega cartaz gigantesco, falando, olha, é uma coisa à parte, garantia estendida, tem a garantia do fabricante, que normalmente é 1 ano, a garantia estendida, né? Após esse 1 ano, aí você pode ter essa garantia. Entendi. Tá Eles estavam vendendo garantia estendida de sofá, por exemplo. Meu Deus. E aí você lia a proposta, não pode cair água no sofá. Ninguém lê, né? Não pode sentar no sofá. E era verdade. Teve vários casos, né? Que a gente está brincando aqui, mas é real, fato, é fato. Tá certo, doutor. A gente vai a um rápido intervalo, a gente vai voltar nesse tema também, até para saber como está o funcionamento do PROCON também, a gente vai entender um pouquinho. Bom, programa Dias Melhores, a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre direito do consumidor, de uma forma bem prática e bem de acordo com a nossa realidade. E o nosso convidado é o Dr. Tiago Aguiar. Doutor, a gente estava falando sobre a garantia estendida, sobre o sofá que você não pode nem sentar, porque senão você perde a garantia estendida. Isso é fato, né? Exatamente. O que fazer nessa situação? Você viu que contratou a garantia estendida. Eu posso ir lá e falar, meu amigo, eu não quero mais isso aqui? Pode. Se você comprou esse exemplo do sofá, você comprou o sofá e aí no ato do pagamento ali você consegue enxergar que tem uma garantia estendida, você pode ir na loja imediatamente e falar, olha, ninguém me explicou que tinha essa garantia estendida, ponto final, eu quero o ressarcimento desses valores. Agora, não, eu quero a garantia estendida. Leia o que ele está te garantindo. Né? Então ele está garantindo que o sofá ele não vai quebrar, por exemplo. Mas não vai quebrar em quais hipóteses? Por exemplo, a espuma... durante 2 anos ela vai permanecer de uma forma maleável, né? Esse tecido aqui, se lavar de uma forma correta, ele não vai perder a cor, por exemplo. Enfim, tem diversas
De acordo com o caso concreto, a gente vai ter que apurar. Então, vamos trazer, por exemplo, para automóveis. Então, normalmente tem automóveis que tem 1 ano de garantia, mas esse segmento premium, por exemplo, que são os mais caros, eles vendem uma garantia de 5 anos para você. Mas lá na garantia, está dizendo, ó, quer ter a garantia de 5 anos? Tudo bem, mas as revisões têm que ser feitas nas concessionárias. Né? Desde o momento que você não faça as revisões das concessionárias, perdeu a garantia. E não tem a possibilidade de questionar ou de brigar por uma garantia. Vou dar um exemplo. Depende do que quebrou então, no carro. Vou te dar um exemplo. Existem carros, esses carros de grande proporção e tal, deu problema na chave. Eu não fiz redução, não fiz a revisão, mas o que tem a ver a revisão com a chave? O botãozinho lá ele quebra porque é um material muito ruim. Ou o volante descasca porque é um material muito ruim. Então, independente de eu fazer a revisão ou não, aquele problema ia existir. Só que não fez a revisão dentro do prazo. Existe a possibilidade de você lá e discutir, não, peraí, mas eu não fiz a revisão, mas não tem nada a ver. Vai ter problema. Né? Vão criar... no linguajar aqui bem claro, pelo em ovo. Dificuldades, né? Então vamos fazer a revisão, porque senão perdeu tudo. Eu aconselho a fazer a revisão. Faça a revisão. Hoje, o que as empresas estão fazendo? Elas já estão fazendo um pacote que você sabe qual vai ser o preço das revisões. É verdade. Faça a revisão. O carro é novo, é interessante. Agora, isso é legal. Você comprou um veículo seminovo, né? E aí a loja, ela te vendeu essa ilusão de que o veículo ele tem a garantia de 5 anos. Certo. E aí você observa que não foram feitas revisões. Você não tem garantia. Então tome cuidado. Vai comprar um veículo seminovo? Presta atenção. Verifica. Porque o vendedor ele vai falar, não, mas esse modelo ele tem garantia de 5 anos. É verdade? Deixa eu ver o manual, ver se tem. Exato. Porque se foi vendido para você, no contrato estava escrito modelo XPTO garantia de 5 anos. Aí você vai na concessionária e fala, não foi feito. Você tem que ir na loja onde você comprou e falar, amigo, agora você arca com a garantia de 5 anos. Tá certo. Né? Você me vendeu o produto com uma garantia de 5 anos. Tá certo. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Paulo de São Bernardo. Ele quer saber o seguinte, é recomendável aproveitar o 13º salário para quitar dívidas? Sim, desde que você veja seu orçamento familiar. E dependendo de qual dívida. Então, por exemplo, aquele 13º você recebeu e você já se programado exatamente para fazer esses pagamentos. Ok, faça. Cheque especial, por exemplo, eu aconselho a usar o 13º. Cartão de crédito, eu aconselho a usar o 13º. Mas Tiago, eu não vou ter depois dinheiro para eu pagar o IPVA e o IPTU. Parcela, usa o seu 13º, já começa o ano já sem dívida nenhuma. Né? Exatamente. Eu aconselho, usa o 13º. Tá certo. Doutor, tem uma pergunta que é do Mário, da Vila Progresso, Santo André. Ele quer saber o seguinte, meu pai é aposentado e tem empréstimo consignado. Tá. E direto as financeiras ligam para ele para negociar a dívida. Isso é correto? Então, o empréstimo consignado é aposentado. Né? Aposentado. O empréstimo consignado, o que é isso? Eu sou a favor do empréstimo consignado, mas eu não sou a favor dos juros que eles cobram. Porque você tem uma garantia, toda instituição ou financeira tem uma garantia de recebimento disso. Tá. Mas o que acontece hoje? Normalmente financeira. Financeiras são aquelas lojinhas lá que vendem aquele produto do empréstimo negativado. Sim. Né? Ok. Eles ligam para você, porque eles conseguem verificar quantas parcelas você já fez o pagamento. Então, vou trabalhar aqui com um valor pequeno, R$1.000. Você pegou R$1.000 de empréstimo e você já pagou 5 vezes. Né? Você já pagou R$500 disso. Né? Você fez um empréstimo de R$100. A financeira liga para você e pergunta, olha, você não quer renegociar ou você não quer fazer um novo empréstimo? Eu quito esse valor que está faltando e ainda você sai com dinheiro no bolso. Eles fazem isso. Sim. Né? Mas toma cuidado. Então, por exemplo, nós estamos agora numa fase que os juros estão subindo. Você fez um empréstimo há 3, 4 meses atrás. A taxa de juros era menor. Então, aguenta um pouquinho o fôlego e paga este empréstimo. Não vai renovar, porque o juros vai ser maior agora. Agora é interessante, se os juros estivesse caindo,
Aí é interessante, mas aí eu tenho certeza que a financeira não ia ficar te ligando. Aí já é outra história, né? Exatamente. Aí não é interessante para isso. Doutor, tem uma pergunta aqui, é da Catarina, do bairro Boa Vista, de São Caetano. Ela quer saber o seguinte: doutor, como faço para guardar dinheiro? Moro de aluguel, pago prestação do carro e internet e outras contas básicas. Antes do mês terminar, já estou sem dinheiro. O que fazer? Esse é um problema, é uma dificuldade, problema, né? Hoje tem uns programas legais, viu? Gratuito. Então você entra lá na internet, entra nesse site de buscas e tem programas que te auxiliam muito. Então, quer ver um exemplo? Eu tomo 2, 3 cafés por dia. Então, um cafezinho, R$2. Você toma 3, são R$6. Aí aquela cultura americana, você faz isso vezes 20 dias. Eu estou trabalhando aqui com a hipótese desse café nos dias úteis. Então, são R$120. Olha só. Olha que interessante. Muda. Toma um cafezinho, né? Dependendo da hora. Eu tenho o hábito de tomar café sempre de manhã. Só toma aquele. Então, essas dicas, esses programinhas te dão bastante. Aí, se você tem smartphone, melhor ainda. Porque ele fica te apitando. Olha, não esquece aqui, né, que hoje você tem que ter essa redução. Olha, que legal. É muito bom. Mas também acho que é muito difícil a pessoa se policiar, né? Porque você tem que alimentar o seu programinha. Então, mas ele faz isso para você. Ele te pede um valor fixo. Põe lá, qual é os seus vencimentos? R$1.000. E normalmente esse programinha é verdade isso. Ele já te dá ele começa a fazer questionamento. Ele tem um questionário. Você estuda? Sim. Pau. Você tem algum financiamento? Eu tenho. E aí no final ele te dá a dica. Ó, você consegue reduzir nisso aqui. Entendi. É muito tem interessante. Aplicativos que são inclusive interligados com a sua instituição bancária. Sim, sim. Então você faz o cadastro lá e já digita os seus dados, tudo direitinho, e ele já entra. Isso é seguro? É viável? É interessante fazer? É seguro, mas aí você tem que tomar cuidado, porque esse aplicativo também é uma modalidade de propaganda. Então ele consegue ver qual o seu saldo. Esse aplicativo das instituições financeiras, ele tem essa roupagem que está te ajudando, mas na verdade ele está querendo que você economize um valorzinho para te oferecer um produto. Então ele vai te oferecer lá no final do mês, por que você não faz um título de capitalização? Está sobrando aqui. Ele te dá essa propaganda. Entendi. Olha, você já fez seguro do seu carro? Né? É possível, e assim vai. Entendi. Bom, doutor, papo muito interessante, muitas dicas boas para nós, para todos nós, né? E tem alguns segundinhos aí para se despedir do nosso público, que a gente está chegando ao fim. Fica à vontade. Eu fico feliz, sempre estou à disposição, eu gosto desse assunto, eu tento fazer de uma forma bem sutil aqui. Bem didático. Bem didático. Eu acho que não é interessante você ficar falando código, número da lei, não. Bem didático, você tem que saber, né, o princípio. Sabendo o princípio, aí fica tranquilo. A dica sempre é essa. Aconteceu um problema? Ok. Liga para o saque, né? Procon. O Procon é muito eficaz. Banco, principalmente, o Procon ele tem uma linha direta com o banco. Né? Os atendimentos... Outro problema também são as empresas telefônicas. Né? Então, verdade. E as empresas preocupadas com isso porque fica ruim para a imagem. Então, eles criaram linha específica. Os atendentes Procon, ele liga direto para a empresa A, empresa B, empresa C. Né? E não conseguiu resolver no Procon, judiciário. O judiciário consegue resolver. Eu não tenho advogado. Ok, tenho juizado de pequenas causas. Isso. Doutor, mais uma vez obrigado. O programa Dias Melhores fica por aqui. Falamos um pouquinho sobre direito do consumidor com o doutor Tiago Aguiar. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço.